Hoje, na sala de reuniões da Steer Capital, a gente está com Cristiano Damasco, drinqueteiro, dono da bebida de Campinas, La Drinqueria. A gente vai ter uma conversa bem gostosa a respeito de mercado de drinks na cidade. Quem não gosta, né? Vamos lá. Vamos investigar tudo o que o Cris anda fazendo na La Drinqueria, entender como que funciona o negócio dele e também tentar pegar umas histórias divertidas do mundo da noite. Então vai começar agora o nosso Cheercast. Que comecem os jogos. Hoje com o co-host, nem te apresentei, olha que Mas vergonha. eu já sou de casa, já sou de casa. Eu venho aqui só pra fazer bagunça, eu não faço nosso nada. co-host, Rudiger Sampaio, amigo, ó, mora no coração já. Cris, conta um pouquinho da sua história pra gente se conhecer, pra gente virar amigo hoje. Vamos lá. Então, eu tô nessa caminhada já faz um bom tempo, né? Desde muito novo, uns 27 anos na área já. E fui formado por uma rede americana, que a gente estava conversando aí, e dali para cá eu não parei mais, né? Sempre foi a minha área de atuação. Dei aula no Senac, enfim, aí chegou uma hora que eu tive que ir embora. Tive que ir para São Paulo, porque o meu trabalho eu não ia conseguir avançar nele aqui. E em São Paulo eu montei a minha primeira empresa, que era uma empresa de bares para eventos e de consultoria. E com ela eu vivi por uns 16 anos lá. E aí investidor, segui. Mas investidor de guerrilha, né? Porque tipo, eu nunca tive grana, então tipo, eu sempre fui mais um investidor de necessidade do que de oportunidade. Mas então eu tive o que real fazendo investidor rolar. é assim, né? Resolveu empreender. Isso. Fazer. E aí foi onde eu consegui construir um nome, né? E aí São Paulo é muito grande. Aí eu comecei a... Eu lembro do meu começo, era tudo muito simples, e depois de 15 anos de empresa, eu estava fazendo os eventos da Audi, por exemplo, no Oscar Freire. Então, assim, mas foi muito no... Você ganhou um carro? Não ganhei, é Putz, uma pena, porque você entrava ali... Eu acho que eu passava meio rápido, não queria olhar muito, não queria muita vontade. Mas, assim, foi um aprendizado esse caminho todo, né? E aí começaram a vir as consultorias, e com as consultorias eu viajei muito. Minha área de atuação sempre foi muito Nordeste, região Norte, onde... Nossa, conheceu o Brasil viajei bastante, por conta trabalhando. De drink, né? Bebida. Então, assim, você vai migrando, né? Porque aí deixou de ser uma coisa só de coquetel e começou a ser uma coisa de atendimento, da relação com o público, então desde a formação de pessoas, então todo o meu caminho de entrada sempre foi o coquetel. Redes sociais também, exato, né? Que agora tá bem forte. Hoje não tem como trabalhar sem, arroba, né? Arroba La Fabulosa Drinqueria. La Fabulosa Drinqueria. Aqui o Serginho também, que é o nosso cinegrafista parceiro, aqui, ó. Também meu videomaker. O Serginho também grava pro Cris, né? Ele que gera os conteúdos da gente, a gente começou isso também no meio da pandemia, né? Aquele primeiro ano que tava mais... E assim, começou também na realização do sonho, porque eu sempre quis gravar o curso online. Mas a pandemia teve disso, né? O primeiro ano que teve de live, no segundo virou curso online, né? Tudo virou curso online. Mas não foi nessa onda, que a gente realmente queria ter o curso online e para acessibilizar, as pessoas não podiam sair, então tipo, pô, que legal se você puder aprender a fazer coquetel em casa. Então foi um lance que a gente fez, assim. Casa também, né? Isso foi uma coisa que a gente fez e era muito no corpo a corpo, porque foi um... Mas o mundo ficou... Gente, eu tava divagando, né? Quando eu soube que a gente ia te trazer aqui, eu fiquei pensando a respeito de como mudou. A pandemia transformou a gente numa coisa, e aí agora a gente já tá meio voltando sem voltar, né? Ficaram-se algumas coisas, outras não foram tão incorporadas no nosso dia a dia. Você sente isso lá também? Completamente. Pode falar. Não, eu ia falar, na pandemia, todo mundo aprendeu a fazer alguma coisa. Era muitas vezes uma forma de ocupar a cabeça. Então o cara queria fazer... Antes a pessoa não tinha tempo. Na pandemia todo mundo teve que ficar em casa. Então o cara falou, por que não fazer alguma coisa que eu possa aprender a fazer que eu goste, para poder aprender a fazer em casa e assim também ocupar o tempo. Então juntou o hobby com a necessidade, com uma vontade, com um sonho. Então muita gente aprendeu a fazer pão, outros aprenderam a fazer drink, outros aprenderam a cozinhar. Então foi... Eu acho que a pandemia trouxe uma coisa que até então a gente não parava e que hoje todo mundo se cobra muito mais, que é o seguinte, né?
você não tem como quantificar em valor o tempo. Então, até então, ninguém sabia, porque todo mundo te educa para o trabalho, mas ninguém te educa para o ócio. E a hora que eu tenho um monte de tempo livre, o que é que eu faço com ele? É fácil entrar em desespero se você não tinha nada para fazer. Nossa, até porque a volta... Não, e é engraçado, porque todo mundo fala assim, o cara tá trabalhando e fala assim, pô, eu queria ter um pouco mais de tempo. Na pandemia, todo mundo teve tempo de sobra. Aí o cara começou a ficar desesperado porque não aguentou ficar parado. É louco isso. E você não... A gente é tão educado para isso, e aí eu acho que essa é uma das grandes coisas da pandemia. Do tipo, a gente quer realmente trabalhar tanto, né? Porque isso mexeu realmente com as coisas. Uma outra coisa que eu acho que pra gente foi muito difícil foi... O meu negócio fechou 100%. Eu fui pro delivery. Primeiro por uma questão de sobrevivência e depois a gente acabou se profissionalizando nisso. Hoje eu não faço mais. Não, delivery, nunca foi nosso mais? Interesse. Não, porque o lance da gente é muito pessoal. Mas eu não é quero... a bebida, o álcool, ele é convidativo a gente Sim. estar se relacionando, né? Não, eu poderia estar fazendo delivery, mas foi uma escolha nossa. O que a gente gosta mesmo é o salão. Cris, eu gosto de estar com as pessoas, entende? É uma coisa até que eu ia comentar de quando você começou a falar, porque o bartender, né, o cara que faz o drink, é um trabalho totalmente diferenciado. Porque o cliente, quando ele vem, normalmente ele vem acompanhado, vem jantar, quer sentar numa mesa. O cara que senta no balcão do bar é uma outra pegada. Cliente que senta no balcão do bar é uma outra pegada. Então, o bartender ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser amigo, ele tem que ser uma biblioteca, ele tem que entender um pouco de cada coisa para poder conversar, porque o que segura o cliente no balcão do bar é o bartender. Se ele faz esse trabalho bem feito, não só fazer o drink, mas ele faz o trabalho bem feito, pô, o cliente faz questão de ir para lá, porque lá ele tem com quem conversar e trocar. Mas olha, como consumidora, eu sempre dou esses palpites do eu acho, eu sou consumidora. Eu sempre fiz amizade com o pessoal que tá fazendo drink, que tá trabalhando na festa. É uma conexão que a gente acaba voltando pro lugar por conta da gente se conectar. Eu tenho uma coisa comigo, assim, de anos de trabalho, né? De muitos anos de trabalho, realmente. Porque eu vim do piso. Comecei na área como comim. Então, tipo... O que é um comim? Comim é o primeiro cargo da hierarquia, é o mais baixo. É o cara que vai limpar a mesa, vai recolher prato. Vai trazer a bandeja. Eu fiz um caminho inverso. Eu galguei a hierarquia de dentro para fora e depois eu voltei a estudar. Né? Então, existe um encontro dessas duas formações, né? A do piso e depois a acadêmica. O que a gente sente, na real, é que os atendimentos, no geral... Eles ou visam muito somente a venda, ou e isso também vai batendo em rede social quando a gente começar a falar disso. As conexões hoje, elas não estão sendo reais. E você criar um ambiente onde realmente as coisas aconteçam de forma real, humana, espontânea, isso é um trabalho a ser feito. Então, a Fabulosa começou numa casinha de 1930, onde cabiam 45 pessoas. A gente basicamente começou como um bistrô de coquetéis. Hoje a gente está um pouquinho maior. Eu mudei 3 casas para cima. Hoje a gente está na mesma quadra, mas eu estou num casarão um pouco maior. Hoje eu tenho o balcão que eu queria. Um balcão para 8 pessoas, onde eu montei o bar para que as pessoas possam realmente sentar. A Fabulosa, para mim, é um projeto pessoal de vida. Então, o que acontece é que desde o começo a gente vem trabalhando que a gente é uma casa, que a gente não é um bar. Então, a gente espera que quando as pessoas entrem, a gente possa acolher como se para você realmente se sentir na sala de casa. Só que fazer isso realmente denota um comprometimento de cada um que trabalha ali dentro, realmente fazer com que as pessoas se sintam em casa, né? Obviamente que eu trabalho lá, minha esposa trabalha lá, minha sócia, a Gi, e isso faz muito com que você consiga alcançar isso, que é realmente ser um anfitrião para as pessoas, realmente se interessar por elas, conhecer elas. A fidelização hoje eu acho que ela não está mais baseada num bom produto, isso aí é obrigação, não é mais diferencial, né? Então essa coisa do serviço eu acho que é o que mais... Essa conjunção de coisas.
um produto bom, um atendimento de primeira, mas um ambiente que acolha. Isso tudo junto. Se fosse só para o seu negócio, se todo empresário pensasse assim, como você trabalha, ou com diversos espaços. Ele é especialista nisso. E é um trabalho, é um trabalho bem difícil que você faz. E a mão de obra é um problema hoje. A mão de obra é um problema. Hoje a mão de obra é um dos maiores problemas. Eu geralmente tenho a tendência a criar minha mão de obra. Eu prefiro pessoas que não têm experiência na área. Sim. É aquela pessoa que ela vai se apaixonar pelo seu negócio e ela vai querer crescer. É uma coisa que eu falo bastante, que a gente contrata pelo... A gente não contrata pela competência, porque a competência você ensina, né? Você contrata pelo caráter. Porque hoje está muito difícil conseguir gente envolvida, comprometida, que realmente queira trabalhar, que se sinta em casa dentro do seu negócio e ajude você. Entenda que fazendo você crescer, ele cresce junto. Esse desafio hoje é muito grande. Existe um apagão de mão de obra no mercado geral, que está, ainda mais nesse ramo que a gente trabalha, está muito grande, muito grande. A gente tem algumas especificidades, né? Então, por exemplo, eu sei, e também quando eu treino as pessoas, por exemplo, eu vou fazer um treinamento em Maceió, eu treino 80 pessoas. Eu não treino basicamente ninguém para ficar na área. É por isso que ela funciona. Porque eu não posso querer que meu garçom seja garçom a vida inteira, eu não posso querer que meu barman seja barman a vida inteira, porque não vai funcionar. Isso já está ultrapassado. Eu posso querer que ele fique comigo 10 anos. Mas se eu quiser alguém que realmente se comprometa com aquilo naquele momento, ele tem que entender que esse é o teu momento de fazer isso, depois vai ser outra coisa melhor. É aí que eu acredito que o negócio funcione mais. Então, o que é que você consegue fazer com o teu negócio? As pessoas não vão se aposentar comigo. E entende? É um pensamento gigantesco, porque normalmente o que se vê nas corporações, sejam elas da comida ou não, é justamente assim, vou te treinar para você ser garçom e ficar comigo 30 anos nessa função. E você sabe que é um pensamento, você deve até conhecer. Fica até como elogio, tá? Essa, inclusive, é uma coisa da pandemia. O quê? As pessoas não querem mais as mesmas coisas que elas queriam antes. Exato. Isso já ficou claro. A gente quer a mudança o tempo todo, né? E no sentido de, principalmente, do tipo assim, se eu não ganhava nada e eu não morri, por que eu vou trabalhar que nem um louco? As pessoas estão dando mais valor ao tempo e ao dinheiro, ao equilíbrio. Ao equilíbrio, porque antes o cara trabalhava muito, queria ficar parado, depois ficou parado, não queria, estava ficando desesperado parado, mas ela quer encontrar um equilíbrio. Não quer mais trabalhar como trabalhava, quer fazer alguma coisa que ela se sinta mais à vontade, que ela goste mais, nem que ela ganhe um pouco menos, mas tenha um pouco mais de qualidade de vida. Uma coisa interessante é que até mesmo no mercado da STIR, né, que é mercado de valores, você percebe uma procura maior também nesses quesitos, né? De uma segunda, terceira fonte de renda dentro de uma casa. Sim. Essa é uma coisa que, se você parar para ver de uns anos para cá, vou colocar ninguém falava. Ninguém falava de mercado financeiro. De mercado financeiro. O máximo que você tinha acesso, e aí entra a educação financeira do brasileiro no geral. De poupar. O Brasil não tinha hábito de guardar. O que era para a grande maioria do brasileiro? Era poupança aí, velho. Mas era ganhar e gastar. O quanto antes. Não, mas como investimento. Vamos pensar como investimento. Isso foi aberto para todos de uma forma mais... Pensando no seu negócio também, você começa esse momento trouxe também a projeção para muita gente investir no seu próprio negócio. Sim. Investir foi uma época de abertura de empresas muito grande, depois de fechamentos muito grande. Muita gente teve um aprendizado, né? Se você levar em consideração que a gente teve que encontrar um jeito de sobreviver na pandemia, muita gente decidiu... É que para mim isso nunca foi uma... Trabalhar com delivery, desde criança. Trabalhar com transporte. Desde criança eu sempre soube que em algum momento eu sempre quis fazer as minhas coisas. Então eu fui muito bom funcionário. Então você é empreendedor trabalhei desde em empresas grandes, mas assim, o meu sonho é tipo... Eu quero poder dar as minhas cartas, entendeu? Independente do meu tamanho ou não. Isso para mim sempre foi uma coisa muito importante. E eu acho que o caminho... Hoje, não vou nem falar como empreendedorismo. Eu converso, imagina, no bar eu converso com centenas de pessoas e a gente entende dilemas de diversos tamanhos. O que eu acho que as pessoas procuram hoje, na verdade, cara? Qual que é a tua essência? O que você nasceu de verdade para fazer? E muita gente não tem essa resposta.
Não tem. Mas tá todo mundo Mas em busca, não, no final tá todo mundo em busca de uma resposta. De mas a gente sabe a resposta. Então, mas o que eu tô falando assim, as pessoas nunca pararam pra pensar nisso muito. Começaram a gente pensar agora. tem duas coisas nisso. O gostoso é ir buscar a nossa resposta. Não, mas tem duas coisas. A também. primeira é que assim, a maior parte dos seus dilemas você tem a resposta. Sim. Você só tá procurando uma outra mais conveniente, porque a que você sabe que é real te desagrada às vezes ou é mais difícil de fazer. Sim. Mas toda vez por instinto, a gente sabe qual é a resposta. Para qualquer coisa que você fala assim, quais são as opções que eu tenho? Não adianta, você está procurando mais opções, mas você sabe que a primeira resposta que você tem é a verdadeira, né? É saber se você vai ter coragem de ir atrás, né? Mas quem tem coragem, então, gente? Então, é pouca gente. Isso aí já ficar discutindo. É pouca gente, é porque aquilo é uma coisa que a gente discute muito em reuniões aqui nessa sala de reunião mesmo. O feito é muito melhor do que o perfeito. Quando você faz, você vai aprendendo com os seus erros. Exato. Pega o nosso primeiro podcast, não é o melhor podcast do mundo, mas já é bonito. Mas é o a começo. gente já se empenhou aquilo. E em cada convidado e a cada gravação, eu melhoro os nossos co-hosts que o co-host a gente não preparou muito os nossos convidados co-hosts para virem. A gente vem aqui para virem aqui assim. A gente fala, vamos lá, bater papo. E a mesma coisa o Serginho também vem melhorando bastante. O Davi e o Gabriel também, que são nossos sócios aqui no projeto, eles também vêm tendo um entendimento maior. E, cara, se você não tem pelo menos o inicial, você não tem um parâmetro para você poder evoluir. Você não tem um parâmetro. Eu acho que você tem que se divertir muito no processo, porque o que conta no processo é você estar é um aprendizado, né? Errar é muito ruim, mas aprender com erro também é sensacional. Eu tenho um pensamento que você já deve ter ouvido, né? Que o pessoal fala que o cara chega pro outro e fala assim, porra, mas você fica treinando os caras e aí eles vão embora. Você não tem medo que eles vão embora da sua empresa? Aí o cara vira e fala assim, não tenho. Eu tenho mais medo que eu não os treine e eles continuem aqui. Então assim, o que é pior? Não treinar o cara e deixar ele dentro da sua casa aqui te dando trabalho, ou treinar o cara pro cara ficar bom, mas fazer um trabalho que garanta a ele uma condição favorável de trabalho e um trabalho que ele se sinta acolhido, ou ele ir embora. Então aí você tem que fazer 2 trabalhos. Mas treinar o trabalho que você tá ali trabalhando e aprendendo com ele, fazendo e sendo cada vez mais produtivo. Em treinamento tem muito disso. Fala se você, como treinando uma pessoa, você não vê ela errar uma vez. Aí você senta com ela e fala, aqui tem que melhorar. E na semana seguinte, você já vê aquela pessoa que você treinou num desenvolvimento, que ela não tá mais errando aquilo que ela errou da primeira vez. Meu olho brilha. Não falei que o bartender é psicólogo? Já tá discutindo psicologia aqui. Mas não falando de bebida. Não, eu acho, então, mas aí tem uma coisa. É isso, cara. Eu montei muita equipe. Isso que você falou é uma realidade. Uma outra realidade é que o empresariado não quer gastar dinheiro com treinamento, ele acha que um treinamento de uma vez resolve. Hoje já se percebeu que não mais. Inclusive a taxa de procura por emprego hoje estão abrindo mão de experiência antecipada, porque já entendeu que vai ter que investir em treinamento. O que eu acho, aí é o Cris falando, tá? Não vai funcionar você treinar se você não empoderar o ser humano. Porque o acolhimento não está baseado em eu te ensinar a fazer um drink. E você faz o drink. Mas em me interessar realmente por você e saber o que é que eu posso te dar para melhorar a tua vida. No final, até a gente quer isso, quando você vai fazer qualquer coisa. Então o cara que chega para trabalhar comigo fala assim, velho, você está fazendo uma faculdade? Porque a casa só abre 2 dias por semana, eu só abro a Fabulosa 2 dias por semana. E não me interessa abrir todos os dias. É uma estratégia nossa. Então as pessoas que vão trabalhar comigo, elas têm o quê? Você está fazendo uma faculdade, você está estudando para concurso, então isso aqui vai te permitir ganhar uma grana e ao mesmo tempo continuar com o teu projeto. Então o perfil da gente é muito esse, mas em diversos lugares onde eu vou trabalhar... Isso é assim, né? Essa coisa de ou eu te levanto... E talvez seja até uma coisa pessoal minha, de missão de vida pessoal. Então, quando eu chego, por exemplo, vou treinar um pessoal em, sei lá, vou dar um exemplo, a última coisa grande que eu fiz em Maceió. Você tem que montar uma equipe com 80 funcionários, de gente que geralmente tem um nível social
bem mais carente, tá entendendo? E você voltar um ano depois e o cara te manda uma mensagem, fala, cara, quero te agradecer pelo treinamento, que graças a você eu estou fazendo uma faculdade. Eu quero dividir com você que eu entrei na faculdade. Então, a primeira coisa que eu acho, e aí entra uma coisa do Cris, não é uma coisa de mercado. Se eu não trabalhar, a pessoa esquece. É trabalhoso, porque é o one-on-one. Você sabe quem é teu funcionário, você sabe onde é que ele mora, você sabe se o cara tem filho, você sabe qual é a história do cara. Porque se eu botar todo mundo na mesma régua, eu vou ter corte para cima e para baixo. E, obviamente, que é trabalhoso, por quê? Porque é one-on-one. Isso funciona para uma equipe pequena. Para uma equipe grande, é um desgaste tremendo. Mas é que eu não sei fazer as coisas de outra forma que não seja assim, ó. Quem vai me dar o resultado? São as pessoas. Por que ela não está me dando o resultado? Muitas vezes não é a falta de treinamento. Às vezes até a pessoa chegar lá, ela tem uma história de coisas que estão acontecendo com ela que você não sabe. Que se você não perguntar, você não resolve. Sua equipe tem quantas pessoas hoje? Hoje eu tenho 5 pessoas. Mas a minha casa é uma casa que continua, embora a gente cresceu, eu hoje estou em 70 lugares. Eu tenho capacidade para aumentar mais lugares, mas não me interessa aumentar mais lugares, porque nesse momento o que eu posso fazer muito, muito bem é atender essa quantidade de pessoas. E isso me dá... 70 lugares é com a sua marca? Ou é com o seu treinamento? Todos dentro da casa. São 70 lugares dentro da La Fabulosa, dividido entre espaços que a gente tem. Então eu tenho área de balcão, a gente tem salas, né? Atendimento mesmo? Você fala para público ou você está falando do treinamento só? Não, você... peraí, eu acho que talvez não tenha entendido a pergunta. Você disse que você tem 70 lugares. 70 lugares na Fabulosa Drinqueria. Eu consigo atender 70 pessoas hoje. Ah, tá. São pessoas, são não pessoas, são... clientes. Eu achei que fossem clientes. Colaboradores. É. Não. Acho que eu me expressei Ele tem 5 errado. colaboradores, atende 70 clientes com 5 colaboradores. Exato. Hoje trabalhando 2 vezes por semana. O que acontece é assim, quando eu vou fazer esses projetos, que nem, por exemplo, o último projeto grande que eu fiz foi o Café da Musiquinha em Maceió. Cara, é um projeto que você entra, o negócio está na planta ainda. Então você começa a fazer cardápio, começa a fazer ficha técnica, você vai selecionando a galera que vai trabalhar. É uma outra realidade que não é a tua daqui, assim como não é mesmo em Manaus. Então eu trabalhei muito mais na região norte e nordeste, porque eu me predisponho a estar lá. Né? Então, tipo, eu não fico brigando aqui em Sampa. Eu tenho as minhas vantagens são essas. Talvez eu tenha sido o cara que foi chamado para resolver a primeira vez um problema que ninguém conseguia resolver, porque lá se acha muito mais difícil. Então, Nordeste. eu virei o cara para resolver os problemas difíceis. Então, isso me deu uma credibilidade nessa... Aprendeu a gerir uma crise, área, né? E que para mim não tinha dificuldade, porque a minha linguagem é a mesma linguagem do cara que vai trabalhar, exatamente porque eu comecei como comim. Então eu não venho com uma abordagem que não é a mesma que é dele. E aí talvez entre um pouco dessa coisa entre o cara que começou de baixo, né? Mas entende como é que funciona em cima para você conseguir o melhor resultado para todo mundo. Você tem muito mais empatia. Você sabe Eu creio que seja isso. Você sabe qual a dor do cara que está lá embaixo. Eu acho que é isso. Você veio de lá. Isso não significa que você vai ter só gente boa, que você vai ter gente ruim. Ou assim, existe um trabalho a ser feito. Às vezes eu estou brigando pela casa, às vezes mais do que o dono. Muitas vezes eu vejo isso, cara. E eu, ao longo dos anos, eu fui aprendendo a ser o melhor consultor. Eu acho que muito mais do que consultor, eu sou um assessor. Porque não é assim, eu vou lá e falo, faça isso e saio fora. Quanto mais eu converso com o pessoal de cozinha, mais eu chego à conclusão que vocês são todos terapeutas. Nossa. A gente falou isso quando a Tati veio aqui. A Tati falou que às vezes ela fica muito mais tempo fazendo a psicologia, na gestão, do que a gestão em si. Né, agora, exato. Agora, você pega o exemplo dele, 5 pessoas. Na minha equipe eu tinha 100. Você imagina o que é você fazer esse trabalho. De gestão, cara. Então, assim, ó... você chegava no final do dia esgotado, porque você vai absorvendo todas essas demandas das necessidades das pessoas e ela vai você vai absorvendo essa energia. Você vai doando, né? Vai ser doando. Chega no final do dia, você está esgotado. Mas é um trabalho necessário. Se você quiser que o seu negócio vá para frente, você tem que fazer esse trabalho. Porque se você abandonar o colaborador,
Aí você começa a perder gente e você não consegue entender como isso está acontecendo. Você não é muito louco isso, porque, por exemplo, não só lá, mas em outros lugares. Você sempre vai ter um Dream Team que em algum momento se alcança. Você fala, nossa, essa equipe tá redonda, cara. É uma escuderia de Fórmula 1. De repente. Ao longo do tempo, ela vai acabar. E é por isso que eu tô dizendo que assim, eu não espero que as pessoas fiquem comigo. Então, antes que... Como ser um bom líder, então, gente? Eu acho que é um aprendizado aí, hein? A gente olha o tanto que a gente já tá nessa conversa, assim, já estamos chegando no momento para entender liderança. O bom líder, ele desenvolve. O bom líder, ele desenvolve pessoas para ser melhor do que ele. Esse é o verdadeiro líder, né? E que não fica ali no pé, né? Quero saber o que você tá fazendo. O que você tá fazendo. Ele confia. A liberdade é importante também, né? Porque tem muita gente que, tipo, coloca a galera pra trabalhar lá e fica o tempo em cima. Fala, galera, deixa eu trabalhar. Confia no que você fez. Confia que a pessoa vai falar, não vai ser do teu jeito. Acho que o principal muito é isso também. Não é você que tá fazendo, cara. Deixa fazer, contanto que esteja sendo feito. Não vai ser exatamente como você quer. Entendeu? Feito versus perfeito. Às vezes a gente acha que a nossa forma de lidar para aquela situação seria perfeita para aquela situação. Mas se o feito está sendo bem feito, por que, né? Confrontá-lo também. É muito... Eu tenho algumas coisas, por exemplo, eu sou o bartender da minha casa. Você é o bartender? Eu sou o bartender da minha casa. Você vai entrar na Fabulosa Drinqueria, sou eu que estou atrás do balcão. Hoje eu estou começando a querer sair um pouco mais, porque... Só que as pessoas também entram na La Fabulosa Drinqueria esperando me ver atrás do balcão, como se eu fosse um chefe de cozinha. Eu sou o meu chefe de bar. Sou eu que comunico a casa. Então as pessoas também esperam um pouco disso. Dessa presença. Você virou a personificação do seu trabalho também, né? Eu e a Gi, na verdade, nós somos os dois sua marca, né? anfitriões da casa. Então as pessoas querem estar com a gente. A Gi faz drink também? A Gi faz drink também. Pô, essa era uma pergunta que eu até ia fazer, né? Como que é trabalhar sua sócia sendo sua esposa? Cara, é maravilhoso. Vocês vivem assim? A gente... Eu vou contar um pouquinho pra vocês. É o seguinte, cara. A história da Fabulosa, ela começa com a minha vida com a Gi. Porque o storytelling da gente é mais ou menos o seguinte, cara. Em 2014, eu tive um ápice profissional que eu, assim, foi uma coisa muito louca, que eu fiz o gerenciamento da Arena Itaquera na Copa. Então eu estava gerenciando toda a operação de AIB para 70 mil pessoas, cara. Isso é uma coisa muito louca. Porque a gente não sabe fazer. A gente aprendeu enquanto fazia. Pera lá, Copa do... Isso é uma informação importante. Então, por exemplo, você está gerenciando um staff... Cara, não é uma festinha de concessionária. Não é uma festa de concessionária. Então, assim, não vou diminuir, não vou falar que é festinha. Nenhuma festinha é festinha. Tudo festa, né? Tudo evento. Mas assim, foi uma consagração para mim. Do mundo, aquilo ali. É o topo, ao longo né? de anos e anos de trabalho. De lembrar de todas as vezes dos perreios que eu passei, da falta de grana e tudo mais, da V8 Bartenders, que era a minha empresa, da gente estar fazendo as coisas, e ter chego nesse ponto. E aí em 2014 o que aconteceu? Foi o ano que eu fiz 40. E eu tava num ápice profissional, eu tava cheio mesmo de mim, Falei, porra, velho... Sou o cara. E eu tomei uma decisão... Olhava pro céu, era minha estrela ali, né? E aí quando acabou a Copa... Que é um negócio gigantesco, porque eu tive essas coisas de projetos muito grandes e depois voltar para a minha empresa, e aí meu evento social, evento corporativo, você está fazendo aquele monte de evento menor. Então, assim, esses momentos de coisas muito grandes, coisas, né, menores, que era minha commodity, de certa maneira, do que eu realmente vivia. E eu falei pela primeira vez na minha vida, eu falei assim, eu vou tirar o resto do ano sabático. Eu não quero fazer mais nada esse ano. Eu estou com grana e eu não preciso me preocupar... tão imediatamente com grana, e eu quero tirar um tempo para repensar minha vida. Então, eu quero mesmo continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque evento é muito legal, dá grana. Só que é o seguinte, eu morava em São Paulo, você fazer 3, 4 festas no mesmo dia significa uma logística tensa, porque eu trabalho com casamento, você não tem margem para erro. Então, você está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, que tudo é detalhe. Contando com pessoas, contando com trânsito. Enfim, eu resolvi tirar o resto do ano sabático. E, logo antes, no comecinho assim, da Copa, eu já estava começando a estar com a Gi, a gente estava começando a namorar. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a vir mais para cá. E basicamente, nos 6 meses que eu me dei o ano sabático, eu falei, vou montar um bar. Quando chegou no final do ano, porque eu vi que os bares estavam cheios, eu não morava em Campinas ainda, morava em São Paulo. E, bom, depois de 4 meses,
a gente encontrou o ponto certo. Então, o dia que as coisas vieram de São Paulo, todo o meu equipamento para Campinas, e entraram na casa, que a Fabulosa nem existia, ainda era uma casa que nem reformada estava, foi exatamente o dia que eu fui morar com a Gisele. Tá tudo. Começou tudo junto. Então, basicamente, a história da Fabulosa é a minha história com a Gisele. A história da Fabulosa é a sua história de amor. Essa lá, A Fabulosa. história da Fabulosa foi com a Fabulosa. Foi com a Fabulosa, com a minha Fabulosa. E pra gente foi uma construção de vida. Então, assim, foi tudo uma conquista em conjunto. Talvez a gente tenha se encontrado no momento certo da vida da gente, porque a gente passou 1 ano montando o bar, foi tudo feito à mão. 1 ano depois o bar estava estourado. 1 ano depois nasceu o Benjamin. Eu falei, cara, é isso. A gente consagrou, a gente se encontrou, acho que no momento certo da vida da gente. Todas as coisas. Criou um lá fabulosinho, viu? Exato. E a clientela da gente é uma clientela que, tipo, é muito afetiva, muito amorosa. A gente tem mesmo essa coisa de gostar de receber as pessoas em casa mesmo. Isso é da natureza minha e da gente. Então, eu acho que pra gente funciona. Mas funciona dentro de um tamanho. Sim. Mas, até vou fazer até uma pergunta para você. Hoje, você tem muitos clientes seus que são amigos seus hoje, não tem? Sim. Porque, eu, na verdade, eu nunca pensei que meus amigos iam frequentar o bar. Aí, os meus clientes viraram meus amigos. Exatamente. É isso. Exatamente. E hoje eu tenho conexões tão profundas com algumas pessoas que você fala assim, cara, é impressionante. Pô, mas isso é uma coisa de dono de bar. O cara que monta o bar achando que os amigos dele vão frequentar, ele vai quebrar. Isso é uma verdade. Mas restaurante, bar é a mesma coisa. Eu fiz muitos bons amigos. Eu sempre imaginei que quem tivesse muito amigo tivesse muito dinheiro também, quando fosse abrir um negócio. Mas aí eu descobri que não é bem assim. Não, nem sempre. Não é. As pessoas só veem a pinha que a gente bebe, falando em bar. Mas não vê os Mas não vê o que a gente toma. É isso. Já fazendo uma associação com o assunto. Exato. Então, eles não vão, eles frequentam Ditado e tal. popular Mas que é realmente a realidade. E não aí, é uma coisa que vai fazer a tua clientela, não é teus amigos. E quem faz a sua clientela, e esses clientes que você conquista, viram seus clientes frequentes, e nessa frequência você vai criando um vínculo e cria muitos amigos. Eu ganhei muitos amigos enquanto eu estava à frente do restaurante. Então, assim, foi uma época muito boa. Eu tinha meus amigos de infância, tinha os amigos que diziam que eram amigos, e fiz muitos bons amigos depois que eu passei a ter o negócio. Então é muito legal isso. Aliás, bem figurinha, né? Você virou. Depois, porque todo mundo te conhece. Nossa Senhora. O que vem de amigos, assim, ó, de vida noturna, de outros lugares, falando assim, nossa, o Rudiger tá seu amigo agora? Eu falo, nossa, é que eu tô no mercado há muito tempo. Então eu acho que você vai ser o próximo. As pessoas vão olhar e falar assim, nossa, o Cris, seu amigo? Eu vou falar assim, o Cris. Olha, eu vou te falar uma coisa, rola, é muito engraçado isso, porque até quando você começa a trabalhar a rede, você não percebe isso. Quando você começa a virar influencer do teu negócio. Não que eu seja um influencer do meu negócio, mas cara, sou eu que faço, então tipo, isso é a minha cara. Mas é a melhor coisa. Rede social é para se relacionar. Exato. Ninguém quer se relacionar só com o cubo mágico. Mas as pessoas querem se relacionar com o Cris. Agora, se o Cris vem com a marca lá fabulosa junto, vamos aprender o que ele tem para nos ensinar. Eu acho que talvez a essência do negócio, você trabalha com cozinha, mas acho que é o seguinte: qual que é o melhor lugar da casa para conversar, cara? Cozinha. É a mesa da cozinha. É a mesa da cozinha. Basicamente, o bar ou o restaurante, cara, é uma extensão disso. Eu já disse aqui uma vez, eu repito, eu sou uma ótima assistente. Se vocês precisarem de alguém para ficar assistindo, cozinhar, assistindo, fazer provando, você quer provar também, você não quer só palpite. Você não quer só, você não quer assistir. Eu sou uma ótima assistente. Não, tá aqui, ó, tudo escondido, mas eu sou uma ótima assistente, fica a dica. Conta uma história, assim, porque aí começou a falar disso, eu vou ficando com curiosidade, né? Eu tenho um monte de perguntas, mas assim, conta uma história. Conta um caso aí, uma história de uma ocasião no bar aí, alguma coisa bem diferente, que você fala assim, pô, eu não imaginava que esse tipo de coisa acontecesse no balcão de um bar, mas acontece. Cara, eu vou te falar, né, que a casa da gente é fora do padrão, né? Então, tipo, não tem mais nada que eu acho muito louco. Pra mim é tudo normal. Eu tô nessa minha vida inteira. Você sim, mas a gente que tá assistindo de fora não sabe. Se você me falar que cara, por exemplo, só o copo d'água, eu já vou achar, meu Deus. Não, eu vou te contar, tipo assim. Uma casa de drink. Eu tenho um casal que dorme, mano. Que dorme no bar.
Nossa, não sou eu e meu É, marido. porque assim, a gente tem... Não, mas é porque a gente tem... Eu sou a Id. A gente tem alguns sofás, assim, eu acho muito engraçado. Né? Tipo, eles chegam tal, e começam a beber e tal. Aí em eu vou algum ter momento. que mandar o link dessa eles vão pro entrevista sofá, pro cara. DJ Eles vão pro Christian. sofá, porque Aí ele vai estão ali morrer. namorandinho e tal. A hora que a gente vai ver, estão Os dois dormindo. a dar uma apagada. Mas, cara, você tem um monte de coisa, velho. Tipo, os Eu assédios. nem identifiquei tanto, pera. Tem sofá, Conta. Não, tipo, a gente é uma casa muito... Ai, gente. Como a gente tá muito ligado em tudo que acontece, né? Por exemplo, essa história Ai, ó, de muito bom. assédio. Essa foi uma coisa que a gente sempre esteve atento, né? Porque a casa é pequena, a gente consegue fazer isso muito fácil, né, cara? Mas tem casos, assim, tipo, uma coisa que é legal na drinqueria, por ser um ambiente muito seguro, e ao mesmo tempo também ter essa coisa mais romântica, o ambiente da casa. Eu lembro de uma vez que uma menina tava num encontro, e aí provavelmente não tava legal, mas ela se agilizou rapidinho. Ela foi no banheiro, ela deu um toque pra gente, e aí, tipo, o cara tava esperando na mesa, e aí a gente tá no corre, ali você tá prestando atenção, mas ao mesmo tempo você... Deixa. Se Aí, manter afastado. não, de repente o cara veio perguntar, falou, você viu ela? Eu falei, cara, acabou de ir embora. O cara tava sentado na mesa esperando, a menina voltar, e a menina já tinha, ó, pá, dado pista, já tinha pedido um Uber. Cara, você vê muita coisa, lidou com muito tipo de gente, né? A Fabulosa é uma casa que... bom, são anos trabalhando. A gente nunca teve uma confusão, a gente nunca teve um problema, a gente nunca teve um... porque o que a gente lida muito desde o começo é com preconceito sobre as coisas. Sim. Eu lido com isso, porque eu sou uma casa de coquetéis. Aí você já começa por aí. Pessoal. Coquetel é bebida de mulher. Ou achar que porque é azul, o nego vai arrancar a roupa e vai subir em cima da mesa. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas a gente começou a ter umas premissas ali de que, tipo, algumas coisas a gente podia... Especificar. por exemplo, eu não tenho esporte passando. Meu público, meu engajamento em rede é 70% feminino. Eu conheço meu público. Então, o que acontece? A gente virou a casa que a menina escolheu o rolê do dia ou que o cara tá levando para agradar. Então, a gente tem muita turma de amigo, a gente tem um público LGBT presente sempre na casa, a gente tem uma gama Criou de uma estrutura pessoas... de segurança para que essas pessoas se sintam seguras Ela é lá, autossegura, isso, né? entende? As pessoas, elas se... Então, assim, a Fabulosa, ela é só afeto. Cara, Eu falando nunca como tive muito... mulher, assim, se eu me sentir segura ali, me sentir acolhida, pode ter isso. certeza. Mas esses primeiros encontros são muito engraçados, de primeira, assim, porque... conta, Você vê na hora, né? Você tem os conta. aplicativos, você já sabe, né? A gente tem até umas brincadeiras, né? Tipo assim, quando tá devendo, senta lá no canto, no fundinho, né? Quando tá fazendo coisa que não devia, bem lá assim. no canto. Pô, eu quero uma mesa lá no fundo, mais discreta, você já sabe. Mas é que a gente procurou ter uma casa que tem vários tipos de ambientes. Eu tenho pedaços que são um pouco mais reservados, tem outros que são mais no miolo, tem jardim que é área livre também. Então, tipo... Você tem uma conjunção de situações que cabem ali dentro. Então, obviamente que a gente, às vezes nem é só o direcionamento da gente, mas, obviamente, que trabalhando com o que a gente trabalha, você começa a ter uma leitura muito rápida das pessoas, porque você faz parte do seu trabalho. Não que a pessoa entra e você fala Então assim... já fica a dica para quem tá indo para um primeiro encontro ou segundo e quer saber o que vai acontecer, leva lá na Já lá sabe. na Fabulosa, Garantido. olha pro Cris Já e chega fala lá assim, antes e aí, fala Cris, Qual que que é eu a minha faço? mesa? o que eu faço O que eu faço? agora? Me dá a dica aí, como é que eu tenho... Você que é experiente, e aí rola. Não é que eu rola. vá saber o que vai acontecer, mas Ah, você mas já sabe que sabe- quando... Você percebe Já quando é o aprendeu primeiro a fazer uma encontro, porque linguagem geralmente um chega antes do que o corporal, outro. Não, você percebe quando é o Você primeiro já encontro, direciona. você já começa a perceber se o negócio tá indo, tá fluindo ou não. Você que olha de fora começa a perceber. Até mesmo na maneira como eles se comportam, como falam, Completamente. como Ó, o gesticula. Rudiger, Como ó. estão Você já- posicionados, O Rudiger também sentados. Né? sabe, gente. Não, mas é assim, Ah lá. quem vive nesse meio, Tá sentado mais de ladinho, tá mantendo contato visual. tá mais Tá de próximo, tá braço mais meio cruzado, longe. mais afastado. Olha muito pro vocês lado, não olha muito sabem pro de celular, nada. esquece, sabe? Não pede a mesma coisa, não tem aqueles... isso. Vocês já fizeram as contas de quantos primeiros beijos, então? Vocês já devem ter visto nessa vida de Nossa, trabalho vários. de vocês? Eu já tive até pedido de casamento lá. Eu já fiz casamento na drinqueria. Então, ó. Dentro? Casou na drinqueria. Dentro da Fechou a casa? casa pro casamento. Inclusive, isso é uma que vocação legal. nossa, porque eu trabalhei minha vida inteira com casamento e a Gisele também era cerimonialista. Eu botei Então a eu mão até montei o aqui bar no porque eu não queixo estava pra afim fazer mais de uma trabalhar cara com de- evento, mas a gente de percebeu que os pessoa eventos começaram a fofinha. procurar a gente dentro do bar. Não, mas você montou uma estrutura e um ambiente que permite isso. Exato.
acaba vindo. Se casa, por que não casar na casa? Sim. Tanto que eu acho que esse lance da gente abrir 2 dias por semana é porque a gente sabe que a gente é a casa dos momentos especiais e é assim que a gente quer que seja. Se eu abrir um bar que abra todos os dias, eu passo a ser uma coisa comum. Então eu deixo de ter aquela coisa especialzinha da casa. Então a gente tem muita celebração de aniversário, sempre rolou, pedido de noivado. A gente tem aniversário desde uma reserva de espaço até fechamento da casa. O casamento foi uma coisa linda. Uma coisa linda que aconteceu. Era mais um negócio que a gente falou assim, pô, a gente nunca parou para pensar nisso, né? Fazer isso aqui. Mas eu acho que também tem uma coisa, você cria as coisas e você trabalha para aquilo. Mas, de alguma maneira, a tua clientela, ela cocria com você. Ela vai te dizendo também para onde ir. Obviamente que você consegue falar, olha, eu quero, é isso aqui que eu quero, estou fazendo aqui. Mas você tem a hora que você abriu a porta, as pessoas começam a entrar. E é aí que você começa a entender, perceber, estudar o que é legal. Ideia e o seu público vai te dizendo. Exato. Ele vai desenvolvendo junto com você aquilo. Quando o cara gosta. É bonito quando acontece isso. Assim, uma dúvida. Para você virar um profissional do seu nível, quanto que estuda assim, para fazer um drink bom, para fazer um Cosmopolitan, vou falar os meus preferidos, Negroni, porque assim, é um mix de bebidas que às vezes você olha ali na receita, não fica igual se passa na mão de um profissional que, né? É engraçado porque muita gente, como a gente... Quanto se estuda para chegar no drink perfeito? Eu acho que mais do que o quanto se estuda, é o quanto se pratica. Na real, né? Não para de estudar, né? Não para de estudar nunca. Só pratica, não para porque de estudar. a quantidade de possibilidades de mistura, elas são infinitas. Primeiro porque se lança bebida o tempo inteiro, porque a gente é muito rico em frutas e em sabores também, de sucos por conta disso. E eu acho que a prática é o que faz isso. Né? Eu tenho algumas coisas. Eu posso te dizer que a minha formação, se eu te disser como que eu aprendi, eu tive um treinamento no TGI Fridays. Só que eu pratico há 27 anos. Então, não é somente o aprendizado. Assim, o aprendizado começa quando acaba o curso. Na verdade, porque às vezes no curso você só vai aprender. A gente está falando de tipo assim, vamos lá. A minha área, para você fazer um coquetel, você tem ali uns 4 procedimentos. 4 tipos de preparo. Ou ele vai ser mixado, ele vai ser mexido, ele vai ser batido, ele vai ser montado. Não foge muito disso. Você tem tendências novas de mercado. Coisas que vão aparecendo também e que vão atualizando. Isso é uma pergunta que eu quero fazer depois. Qual é a tendência do mercado hoje para drink? São várias, assim, mas enfim, deixa eu finalizar uma e começar só outra. conclui, mas guarda a pergunta do Rudiger no coração. O que eu acho é que a base é a base. E tudo começa por uma base. E o que eu vi muito ao longo da minha vida foi assim, muita gente atravessando essa base. Então, vou te dar um exemplo. Quando eu montei a minha empresa de eventos, de bartender, eu tinha 6, 7 concorrentes. E todos tinham vindo basicamente do mesmo lugar. Todo mundo começa a montar escola, ganhar dinheiro com isso, formar um monte de gente que tem um conhecimento mais diluído do que aquela pureza que você teve num treinamento muito pesado. O Fridays era tipo assim, você fazia várias provas e se você não tirasse a média, se não tirasse 90% de acerto, você não trabalha. Porque são coisas que as pessoas não param para pensar. A minha carta de coquetéis hoje tem 60 opções. Então, para eu colocar alguém no meu lugar, eu preciso de alguém que saiba de cabeça 60 receitas. Saber receita significa o que vai do que, quanto vai de cada um desses ingredientes, procedimento de preparo, copo padrão, guarnição, categoria e preço de cada um dos coquetéis que eu tenho. Então, você vai ter que estudar. Fácil. Tranquilinho. Não, ficha muito técnica, tranquilo. Sim. Cozinha também tem isso. Não adianta. Qual a gramatura da carne? Então, assim, eu acho precisa que a do tempo pergunta do de jornalismo, estudo. ela tá em todo lugar, né? Que as perguntas básicas do jornalismo é o que, quem, onde, quando e por quê. Tá quanto mais eu entrevisto, quanto mais eu sento para conversar com as pessoas, eu vejo que essas perguntas são as premissas básicas para tudo. Sim. Você só vai mudar o formato. Só muda o formato. Vou te dar um exemplo. A hora que você souber esse cardápio, daqui a pouco eu vou mudar ele. Então vão entrar mais 20 opções, eu vou tirar 20. Se eu for mudar de lugar que eu trabalho, são outros coquetéis. Então você começa a fazer uma caminhada.
né? Você nunca vai saber tudo. Acho que todo mundo devia ser, tem um amigo meu que fala isso, a gente devia ser devoto de Nossa Senhora da Santa Ignorância. Porque é impossível saber tudo, ainda mais nessa área. Tem coisas que você pode escolher corroborar ou não. Você pode corroborar ou não. Tem tendências de mercado as quais eu não compro, mas por uma questão comercial eu até abraço uma parte e insiro ali. Mas essa coisa de tendência agora, falando, só finalizando, tem o aprendizado, mas eu acho que o aprendizado é caminho, é prática. A prática leva à perfeição. Eu passei mais de 10 anos da minha vida de barman comendo pão que o diabo amassou. E se eu quisesse continuar vivendo disso, eu tinha que dar um jeito de que minha vida pudesse ser dessa forma. Senão eu estaria fazendo outra coisa. É fácil desistir no meio do caminho. É bem fácil desistir no meio do caminho. Se você não quiser muito. Ou se você não for muito ingênuo na tua vontade, na pureza daquilo ali, entendeu? De achar... Porque quanto mais você fica ali, mais o tempo passa. Isso te atrasa para outras coisas. Então, quando mais você se dedica, mais o tempo passa. Quando você olha para trás, fala assim, ó, chega uma hora que você olha e fala assim, puta, mas o caminho para voltar é mais difícil. Ou para mudar de caminho agora, talvez já ficou mais difícil. Já ficou mais difícil. Então, né? O que me resta? Continuar, mas continuar de uma outra forma. Exato. Ir para um outro nível. E aí esses acho que são os renascimentos que a gente faz em vida várias vezes, que não são uma. Eu tive vários assim. Essa de, por exemplo, depois da Copa, foi um chute no balde. Eu falei, cara, eu não quero mais viver em São Paulo, eu não quero mais trabalhar com evento, eu tô com 40 anos. E eu quero amar. Eu quero um negócio que, por mais que eu ganhe menos do que eu ganhava antes, eu quero amar. Eu quero que seja... Assim, eu quero criar algo tão único e tão... Eu quero assinar. Eu fiz muita consultoria para os outros. Agora eu quero a minha assinatura de verdade. E tudo que eu aprendi e vi, eu vou colocar com amor nessa casa. E foi isso que eu fiz. E a gente vem alimentando Cebola há 7 anos. Então, de longe, eu sou uma casa de mega capital ou uma casa... Mas a gente é uma casa de uma potência tremenda e quem conhece sabe. O potencial da casa ele é enorme no que a gente se propõe a fazer. Há coisas que a gente aprendeu na pandemia. A gente sacou o propósito que a gente tinha por trás do trabalho. E aí vamos lá pegar um pouquinho, já vou responder a tua pergunta das tendências. Não, fica tranquilo. Eu acho que bate esse um pouco mais nisso. Interessante, pode continuar aí. Não, porque eu acho que bate um pouco disso. A gente, durante a pandemia, a situação... propósito e tendência de mercado, acho que tá... Eu acho que assim, ó... Lado a lado. Na pandemia, era eu que entregava. Então, quando eu chego na casa das pessoas com o produto... Porra, o Cris da Fabulosa. Não é só uma entrega de um cara que entrega e sai correndo. Aquilo fez bem pra gente, fez bem pra quem recebia e estava trancado. Em algum momento a gente começou a perceber a movimentação de gente em volta de mim e da Gi, que começou com, logicamente, a galera dando um suporte pra gente não fechar. E a gente, quanto mais a gente lutava, mais a galera abraçava. E a gente foi criando uma potência naquilo. E a gente entendeu. Comunidade, na verdade. Mas a gente entendeu que é o seguinte: a queda da gente representava a queda de um monte de gente junto. A gente continuar significava, porque a gente estava em mídia, aquela coisa de que, cara, tem jeito. Isso tem jeito pra gente, vai ter jeito para todo mundo. Então, ou a gente vai junto, né? E a gente começou a entender isso. Um ano depois, que estava morrendo um monte de gente, um ano depois, você já estava assim, porra, velho, não aguento mais. Porque qual que é a situação da pandemia? Pô, quando é que vai voltar? É amanhã? Não, não é amanhã. É mês que vem. A gente ficou meio que burrinho do Shrek, não é? Tá chegando. É isso. Tá chegando no lugar tão distante. E aí a gente conseguiu. Porque o fim da pandemia era um lugar tão distante. E aí o que aconteceu? A gente teve tanta ajuda e tanta a gente trocou tanto afeto, né? Que quando deu um ano depois, cara, eu falei assim, Gi, a gente precisa devolver. A gente precisa devolver isso de alguma maneira. Eu me emociono toda vez que eu falo. A gente fez o Help Hour. Então, para cada pedido que as pessoas fizerem doarem alimento, a gente vai dar coquetel para essa galera. E a gente vai fazer uma doação de alimento. Em 15 dias, a gente conseguiu juntar os 400 quilos de alimento que a gente doou na CUFA. A gente fez a campanha de 15 dias. Bom, as coisas começaram a voltar, mas a gente começou a perceber a representatividade do que a gente estava fazendo e que ela tinha um alcance que naquele momento empoderava. Nos empoderava as pessoas, era aquela coisa do tipo assim, cara, vai ter jeito, né? Vamos sair disso. E quando começou, ninguém sabia como ia acabar.
E a gente teve fases da pandemia, eu falei isso pra gente logo no começo. Primeiro mês, todo mundo achou que ia ser uma férias. Ah, não dá nada, um mesinho aí, daqui a pouco nós volta. No segundo vez, a galera já percebeu que o buraco era mais embaixo. Sabe cachorro, quando olha a orelha, levanta, faz assim, ó. Não é bem assim. Do terceiro mês pra frente, cara, você tá um dia... Foi só ladeira abaixo. Não, você tá assim um dia mega esperançoso na humanidade e no outro você acredita no fim do mundo, cara. Só que eu tenho filho pequeno, então eu não posso me dar o luxo de acreditar no final do mundo. Eu tenho que fazer o mundo ser direito. Então eu acho que essa coisa que a gente conseguiu, essa coisa que a gente encontrou, para mim foi uma coisa que a gente encontrou no meio da pandemia. Isso para mim é o maior legado e a lição que eu vou tirar da pandemia. Foi essa coisa. De que a gente tem uma representatividade maior do que simplesmente o trabalho da gente. Então, se você perguntar para mim, minha função é vender bebida? Não, minha função não é vender bebida, cara. Minha função é oferecer um ambiente onde as pessoas possam ser felizes, celebrarem e esquecerem que o mundo lá fora, às vezes, é escroto pra caramba. A minha missão é levar alegria pro mundo. Tipo, é isso. Você tem que fazer disso uma coisa maior, senão você está falando só no nível dinheiro. E você viu no seu trabalho um propósito muito maior do que só ganhar dinheiro. Quanto mais a gente alimenta isso, mais o negócio da gente prospera. O propósito de comunidade. Né? E quando eu estou falando isso, nós já estamos misturando uma par de coisa. Eu tô me perdendo tá tudo dentro. Coisa toda. Vai falando, porque... Cara, não, que essa coisa do propósito que a gente fala, cara, porque eu acho que é isso, tá cara. tão ligado com mercado financeiro, com o fato de você empreender num negócio, de você empreender num trabalho novo. É questão de propósito, porque você tem que olhar para aquilo que está acontecendo na sua vida e enxergar o crescimento em cima disso, né? E aí que entra a resposta da tua pergunta sobre essa tendência de mercado. Eu acredito, pessoalmente, que a tendência de mercado ela não está no produto novo. Ela não está no meio novo, de um processo novo. É porque eu também já estou muito educado para isso, já há muitos anos. Uhum. Eu não compro nada que eu não precise. A boa venda é quando você vende algo que a pessoa realmente precisa. Sim. Eu já vi muita gente enfiando produto que não cabe. O que acontece depois que você compra algo que não te cabe? Você se sente o quê? Lesado. Quando você assiste, aí a gente vai entrar um pouco em rede social. Quando você assiste uma propaganda de um carro, amigo, eu não vou fazer off-road com o carro, eu não vou chegar numa beira de uma montanha, que bom que tem Wi-Fi. Eu vou andar nessa rua esburacada, você entende? Uhum. É distópico. É aí que eu acho que está a grande tendência, já pensando numa geração mais nova, porque se você não pensar geracionalmente, você vai sumir. Tem que se adaptar. Quem é a geração mais nova que vai vindo? Você tem gente que, por exemplo, se adapta às mudanças do mundo. Tem gente que não quer se adaptar de maneira alguma. E, para mim, essas pessoas estão fadadas a desaparecerem ao longo do tempo. Porque o novo vem. É geracional. Você não tem escolha. Agora, eu vou morrer. E quem Mas vem não depois? a gente aprende com o passado, a gente aprende com o presente, a gente aprende com o futuro. Não, mas... Ninguém é tão burro que não possa aprender, né? Então, o que ele fala ensinar, uma coisa assim, é que ele fala que às vezes a pessoa quando percebe já passou. Já passou. Então hoje ela você tá lá para trás. Então o que ele fala é justamente isso. Vou te dar um exemplo. Ele entende que ele já tem que olhar lá na frente. E não é assim, ó, não é que eu trabalhe estudando a geração mais nova. A minha geração já é mais nova que eu. Eu convivo com ela. Eu converso com ela. Eu nem sinto que eu tenho idade, que eu tenho a diferença de idade que a gente tem. Eu entendo ela, né? Eu entendo, é normal pra mim. Faz parte da minha realidade viver com essa galera. E quando eu falo desse lance do geracional, tipo, é aquela conversa, tipo assim, sei lá, eu vou fazer 50. Então é normal, cara, que eu fale, 50. Eu vou fazer 50, mas é natural que eu converse com amigos que não têm essa mentalidade, falei assim, essa molecada de hoje, eu falei, português, você já morreu em vida, mano, cala a boca. Essa molecada de hoje o quê, velho? Né? Essa molecada de hoje o quê? Quem que vai comprar seu produto daqui 5 anos? Quem que vai ser seu cliente daqui 5 anos, 10 anos? Você, em vez de empoderar a molecada, tem uma coisa que eu acho que é o seguinte, a gente herdou o mundo dos nossos... Pô, mentira. A gente está pegando emprestado de quem vem na frente. A gente tinha uma obrigação de devolver melhor e a gente não devolve. Isso é bem... Então eu não tenho que me preocupar com o que já foi. Eu tenho que me preocupar em devolver melhor. Então, tipo, eu tenho quase que uma obrigação moral
de escutar quem tá vindo. Eu acho Porque que a é geração eles, que É tá eles que vão vindo... herdar, que vão pegar emprestado. Mas de a alguém. geração que tá vindo pro seu mercado é uma geração que é muito mais degustadora, que ela tá muito mais passível à experiência Sim. do que encher a cara. Aí, então, essa é uma tendência de mercado. A geração mais nova ela é mais saudável. Cara, você fala isso, eu lembro lá atrás dos meus clientes que eu atendia, que eles iam tomar refrigerante o dia inteiro no restaurante, e o pessoal reclamava que eles tomavam refrigerante o dia inteiro. Uhum. E essa molecada que estava sempre lá, toda semana, quando fez 18 anos, era o cara que começava a tomar chopp, aí eles iam em grupo e tomava chopp pra caramba. Aí eles serviam, eles eram legais, aí tava bom. Pode e hoje crer. os caras já estão mais velhos, os caras tomam drink, tomam vinho, gastam, consomem, tem um poder aquisitivo e consome produtos mais elaborados, drinks mais elaborados, bebidas mais elaboradas. Quer dizer, esse é o mesmo cliente que lá atrás, o outro que nem o seu amigo lá, Tá reclamando. tá reclamando, hoje é o cara que tá. Então, É o quem que foi recriminado acolheu lá por atrás tomar está atendendo hoje. Essa é uma coisa que eu acho que, por exemplo, eu adoro que meus clientes vão em outros lugares, cara. Porque quando ele volta, ele é referenciado. Ele sabe o que ele tá falando. E se ele volta para tomar meu coquetel, é porque ele tomou em vários outros lugares, mas ele gosta do meu. Então ele continua voltando. E isso não é diferente dessa geração mais nova que experimenta mais coisas, tem uma mentalidade mais aberta em todos os sentidos. E principalmente como consumidor. Aqui eu não consumo. Aqui eu consumo. As exigências por várias coisas, né? Desde tipo assim, como é que é ecologicamente, como é que essa empresa trabalha, né? Tem uma limitação disso, mas é uma geração que tem muita informação, tem muita referência e se formou de outra maneira da nossa que não tinha. E é engajada. E é engajada. Então vai acho que falar isso... bem vai postar nas redes sociais, vai falar bem do seu trabalho por ali, vai comentar com os amigos. Eu posso vir aqui e ficar falando da La Fabulosa Drinqueria 10 horas. Eu posso postar um monte de coisa. Eu posso postar meu produto. A melhor propaganda que eu tenho é a avaliação real do meu cliente. Então a minha área de avaliação no Google, para mim, é ouro. É aonde o cara tá falando, ela não é solicitada, você tá falando espontaneamente. Que a sua área de comentários no Google era ouro? É uma felicidade cada vez que você recebe os 5 estrelas, né, velho? Então foi a própria comunidade. Não, eu falei assim, foi natural que a gente só recebesse 5 estrelas, a ponto de quando você recebe um 3, você fica incomodado. Você fala, pô, mas por que 3? E aí você quer entender, e aí você quer melhorar para ter... mas assim, aí você começa a entender, mas também tem isso, vamos lá. Eu demito cliente. Não tô nem aí. Tô nem aí mesmo, cara. Essa história de cliente ter sempre razão. Então, que você demite? É uma balela. Pra gente aprender. Sei lá, vou te dar um exemplo. Outro dia tinha uma cliente na casa, eu atendi fica ela. A dica. Não, tipo, cara, é o seguinte. Eu acho que tudo é uma questão de respeito, né? Então a gente foi ao longo da casa também aprendendo a lidar com isso. Embora eu estivesse muito acostumado, eu acredito piamente numa coisa. Tudo na vida é pessoal. Não tem essa coisa de que não é pessoal. Você vai falar de mim, pra mim, é pessoal, velho. Isso é uma coisa que o corporativismo inventa pra você não ter link. Sei lá, você vai lá no banco a cada 3 meses, não é mais o mesmo gerente, então você não consegue criar um vínculo, certo? Hoje é assim que funciona. Se der pra nem ter agência, melhor ainda. Meu gerente eu falo pelo telefone, não conheço ele. Então, cara, desculpa, mas toda vez que você vai falar alguma coisa de alguém, é pessoal. Então, até eu como avaliador, eu não vou fazer uma avaliação pra todo mundo. Você tem que ter muita certeza para ir lá e fazer uma avaliação ruim, porque às vezes é um dia ruim, cara. Certo? Todo mundo tem um dia ruim. Pode ser que naquele dia tenha acontecido alguma coisa. Eu consigo resolver todos os problemas. Contanto que você esteja disposto que eu resolva o teu problema. E tem cliente que não quer que você resolva o problema. Ele quer ter o problema. Então, se você quer ter o problema, fique com ele. E vaze. Porque não tem nada que eu faça que possa resolver o problema. Nada. Então, assim... Esse é o respeito de você entrar na casa do outro, certo? Por exemplo, coisas que a gente tinha no começo que eu cortei rapidamente. Cara, eu tenho 60 opções de coquetel. Porque para ser uma drinqueria eu preciso ter várias opções de azedo, de amargo, de seco, pra você não ficar em 15 opções e cansar de beber. Eu quero que você beba coquetel a noite inteira. Se você puder não pedir uma cerveja, você vai me fazer a pessoa mais feliz do mundo. Repetir, né? Porque vai lá experimentar os 60 do Eu tenho cerveja também e tal, mas é assim, como eu sou uma drinqueria, a minha felicidade é quando você vem e quer experimentar várias coisas.
Das nossas, das autorais ainda, melhor ainda. Esse é o tesão que a gente tem quando as pessoas entram lá. A gente, quando faz alguma coisa que a gente criou, a gente fica muito feliz quando as pessoas amam. E você fala, putz. É isso, cara. É o reconhecimento. Nasceu de mim, A avaliação é é o reconhecimento. Ela voltar é o reconhecimento. Tudo isso é um reconhecimento. Não é o que você está pedindo. As pessoas te dão aquilo. Quando eu falo que, às vezes, o que eu estou fazendo é muito engraçado. Espero que vocês vão algum dia na Fabulosa, porque aí fisicamente vocês vão entender o que eu estou falando. Eu vou lá. Já não é que espero que eu vá. Você me avisa pra gente ir junto, por favor. Ah, Serginho vai também. A Fabulosa, ela é cheia de coisas. Ela é cheia de elementos. Muitas vezes o que eu estou fazendo é uma coisa simples. Só que são milhares de coisas simples. Uma obra de arte, um quadro, ele é feito de milhares de simples pinceladas. Uma pincelada é só isso. Mas aí você vai construindo aquilo. Para os 7 anos da Fabulosa, eu montei um cardápio novo que entrou fazem 2 meses, que eu falei, eu vou contar minha história através desse cardápio. Então o meu cardápio é como se ele fosse a capa de um livro. E para cada categoria eu tenho um capítulo. Os criativos, que são os meus autorais, é o capítulo 1 e se chama O Olhar que Flerta. Porque eu sei que os meus autorais são aonde a minha relação com as pessoas começa. E muitas vezes elas ficam ali, e é ali que tudo se desenvolve. Tem os clássicos, tem os shooters, tem os não alcoólicos, eu tenho todos os lances. Mas a gente contou. Então, tipo, os parceiros que eu tenho são o capítulo O Acordo. Então a gente tem, a comida é a salvação. Como a comunicação do ser humano envolve mais do que palavras. Eu queria esse cardápio, eu queria muito que esse cardápio fosse uma coisa bonita, que fosse uma coisa... Não, e é legal essa visão, porque assim, muitas vezes um negócio, ele não tem um cardápio que tem uma história por trás. Não tem. Você pega e você faz o que nem você falou, faz o que vende. É o drink do momento, é aquela comida que todo mundo quer. Você ou então o cara quer fazer o cardápio do jeito que ele quer e não quer entender o que o mercado busca. E você pegou toda a experiência que você tem e construiu uma história nisso. Então você fez um cardápio baseado na sua história, não no que você quer vender. Exato. Isso é o mais legal. Isso para mim era o mais importante. Chegar... E, cara, eu vou te falar uma coisa... É a personalização do seu espaço. E quando o cara compra um drink... Não é só uma personalização qualquer, né? Quando o cara compra um drink que você criou e que ele gostou, ele ficou apaixonado, pô, ele chegou no final do livro. Ele falou, ele leu meu livro e gostou. Quero ler o próximo. Eu quero ler o próximo. É isso. Entendeu? Bonito, muito legal. E tem uma coisa que é assim, cara, também. Tem a gente é cheio de particularidades. A história da gente ela é bem fora da curva no geral. Todas as coisas que a gente faz, isso... Que nem quando eu estava falando da pandemia e de todas as coisas que a gente veio até o 7º ano, a Fabulosa, ela formatou eu e a Gi como ser humano imensamente. Quando a gente está falando dos amigos, dos clientes que viram amigos, e de todas as relações que a gente criou ao longo dos 7 anos, e de tudo que a gente teve que fazer para chegar da forma que a gente chegou, com integridade, com honestidade, com uma verdade nossa para dizer, com uma história nossa para contar, né? De deixar alguma coisa maior. Essa coisa do que a gente conseguiu construir nesse caminho até agora. Se tem uma coisa que, assim, eu saí de um lance que foi a Copa, que é muito gigante, você trabalha tudo a nível global, então, cara, você tem as empresas botando muito dinheiro. Eu, há 7 meses antes da Copa, eu já estava com a vigilância sanitária, fazendo vistoria, olha aqui. Só que hoje o meu negócio é pequeno. E ninguém me deu moral. Então hoje, depois de 7 anos, eu me sinto completamente independente também, né? De qualquer coisa, porque eu não preciso mais. Porque até o formato que se quer entrar não cabe. Por quê? Porque é tão diferente que você não consegue... Não é que você não consegue acessar. Você pode acessar, mas eu tenho particularidades, eu não sou igual aos outros. Vou dar um exemplo, sei lá. Uma empresa de bebida tal quer entrar na casa. Ok, qual que é o trabalho que eu desenvolvo com eles? Cara, você vai ter uma página do cardápio com o teu logo e eu vou desenvolver os coquetéis que eu vou trabalhar o teu produto. Eu estou te dando um destaque de uma página. Num cardápio de coquetel mega nichado. Certo? Mas aí quer me obrigar a colocar um monte de coquetel que eu não preciso.
Então não Para serve. o outro cara que trabalha só cerveja ou outras coisas, é muito interessante que ele coloque esses coquetéis. Só que, cara, não dá para você ter 20 páginas de cardápio. Meu cardápio tem 5 ou 6 páginas, já é meio contramão de mercado. Já tem bastante. Não dá para eu ficar queimando bastante espaço. Já aproveita, ó, consultor, já tem bastante página, né? Então, e assim, já tendo muito, eu não posso ficar queimando espaço com coisa que não vai vender. Então, coisa basicamente. Que não vai imprimir o seu valor principal, né? Não, poderia até imprimir. O problema é assim: você consegue. Tudo vai se basear no que no final? Volume de venda. Eu tenho muito. Então, eu não vou dar volume de venda em muita coisa. Porque eu consumo linear, mas eu consumo. Só que assim, todo mundo quer o quê? Simplesmente vender. Então, tipo, cara, desculpa, mas eu não vou comprar caixas do teu produto. Porque eu compro uma caixa do seu, compro meia dúzia de garrafa desse, eu uso 3 da outra, eu uso 2 do outro, e eu não quero cumprir uma obrigação contratual que não me sirva. E ele quer que você destaque o produto dele. Exato. Então, assim, todo mundo quer destaque, mas não quer entender como entrar. Mas a gente consegue ainda assim ter parceiros que entram ali, que são poucos, mas estão com a gente há anos. Proposta e aceitam. Então eu acho que o trabalho ele é feito e vai sendo aprendido na medida que a gente faz. Né? É uma curadoria ali com o negócio acontecendo. Ô Cris, e como começar o negócio? Como começar? Um negócio assim, focado em drink, nível lá fabulosa, ou sem ser um outro nível, assim. Qualquer negócio? Qualquer negócio. Eu acho que primeiro você tem que estar ciente de que é um processo que não vai te dar resultado em no mínimo 1 ano. Eu acho que talvez seja a primeira coisa que muita gente que eu conheço que vai... Até porque, vamos lá, vou dizer novamente isso. Eu tenho orgulho de dizer isso. Eu nunca tive grana, eu nunca fui empreendedor de oportunidade. Eu tive que fazer meus negócios acontecer e eles aconteceram sem dinheiro. Então, quando eu resolvi que depois da Copa eu ia montar meu bar, eu levei quase 10, 11 meses até chegar no ponto. Que você Se eu tivesse resolvido montar o bar logo depois que eu saí da Copa, eu tinha todo o dinheiro para montar meu bar em 2, 3 meses. Entendi. Ou seja, eu tinha na minha cabeça, sempre tive isso, e isso eu acho importante, 2 coisas para ter em mente. A primeira era, eu achava que eu precisava de muita grana, cara. De muita grana. E não é só o dinheiro, não. E não era só o dinheiro, mas assim, primeiro eu achei que eu precisava de muita grana. Algum dia na minha vida, até não ter noção. Bom, quando eu comecei a montar o bar, eu não tinha dinheiro, velho. Então eu fui trabalhando, fazendo, trabalhando, fazendo, e fui fazendo. Obviamente que eu não comecei 100% como eu queria, mas chegou uma hora que eu falei, Gina, a gente tem que abrir. Ó, o papo Falei, a gente tem que abrir, cara, porque... O papo tá tão bom que a gente já passou do coisa e tá aqui ainda. Que bom. Tá aqui ainda. Falei, tem que abrir, cara. Eu já vendi minha moto, né? O dinheiro também já... Eu já tava recusando trabalho. Eu tava recusando trabalho porque eu falei, eu não posso pegar esse trabalho porque a gente tá na previsão de abrir daqui 1, 2 meses. Então, tipo, eu não posso pegar... Você precisou abrir falei, negócio e chegou no momento que eu abro ou vai ficar mais tempo esperando, né? Aí que vai aquela coragem que você falou no começo, aquela coisa ingênua de ter um propósito e querer fazer. Porque no desespero, aquele cara que quer mais ou menos, ele já desiste. Ele fala assim, acho que não vai sair, vou fazer alguma outra coisa, porque talvez não dê certo. Aí o cara começa já fugir do propósito. E você eu acho que tem... Isso é muito engraçado. A gente tem na Fabulosa até um quadrinho com uma nota de R$2 assinada por mim e pela Gi. É uma nota de R$2. O dia que a gente abriu a porta da Fabulosa, tudo que eu e ela tínhamos junto era R$2. Não tinha capital de giro não, velho. Não tinha nada, não tinha mais dinheiro. Porque o que a gente tinha era aqueles R$2. E foi assim que a gente começou a Fabulosa, né? Então o que eu digo é assim, cara, vai com fé, vai na fé mesmo, mas com muita vontade. Continue trabalhando, colocando e alimentando. O resultado é imediato? Não é imediato, mas essa também não é a primeira empresa que eu monto sem ter nada. Só que você tem que trabalhar. Ou se você tem dinheiro, você coloca o dinheiro. E eu acho que também o meu aprendizado e o meu caminho foi outro. Então, tipo, eu honro isso. Então, assim, eu encontrei um formato que funciona para mim. Ele não vai funcionar para todo mundo. Mas a única coisa que eu posso te falar é, se você não tem dinheiro, não é impossível. Mas existe uma coisa que é a tua disciplina
E principalmente você acreditar naquilo. Porque se você começar a esmorecer no meio do caminho, mesmo com o negócio montado e com uma fabulosa de 7 anos, eu não vou te dizer que em alguns momentos eu mesmo falei assim, pô, velho, será que é isso mesmo? No meu caminho todo de 27 anos como bartender, pô, várias vezes eu falei, cara, puta, mano, tô cansado. Será que é isso mesmo? Só que assim, a V8 também foi isso. Quando a gente tá falando assim, de empreendedor... Porque eu já tô pensando no nosso estilo aqui, ó. Já tô pensando em money, mercado financeiro. Eu tô aprendendo ainda, tá? É que quando você é dono... Eu não sou como as feras aqui. Se você pedir para eu escrever um texto, eu vou escrever tranquilamente. Agora me pede para selecionar a melhor empresa para investir. Graças a Deus a gente tem a quem perguntar aqui. Eu não entendo tanto de mercado financeiro, mas eu imagino que ele também seja continuidade, né? Sobre do pouco que eu sei sobre o mercado financeiro, essa é uma das coisas que sempre me foi dita. É a continuidade do teu... Você pensa em investir também? Sim, eu e a gente tem estudado um pouco mais, aprendido um pouco mais. A gente já sabe que o perfil dele é arrojado. Se você acompanha o mercado, ele faz isso. Como a vida, né? Só que ao longo do tempo... Se você tem uma constância ao longo do tempo, quando você olha todo o gráfico, as curvas são tão pequenas. Então, quando você olha no hoje, você fala assim, gente, isso aqui não é para mim, não vale a pena, não vai. Mas quando você pega e mantém e continua, tem aquela constância, a continuidade, né? Tem aquela disciplina, ao longo dos anos, se você tiver paciência, aquela curva é pequenininha assim, ó. E aí você olha, você só vê um gráfico assim, ó. E se a gente for colocar lá fabulosa em gráfico? Cara, eu acho que a gente consegue enxergar quase a mesma coisa que o mercado financeiro aí nesses 7 anos. A gente teve... Eu acho que a gente tem, lógico, não é o que eu acabei de dizer, tipo, não tem como você não ter baixa. Sim. Principalmente quando você cuida de tudo, cara, você não vai estar bem sempre. Eu também fico de bode, eu também fico triste, eu também tenho fases que duram um pouco mais de tempo para passar. O difícil é isso, cara. Como é que o teu emocional não impacta? Não tem como, o teu emocional vai impactar no teu negócio. É que eu, assim, ao longo do tempo, eu acho que eu aprendi a lidar com as baixas. Então elas não me assustam mais. E aí entender que entre esses altos e baixos, cara, é sempre uma continuidade, né? Eu acho que isso, no gráfico, eu veria isso. Eu veria que acho que assim, ela cai, mas ela cai sempre para cima. Ela continua indo para cima. Ela vai fazendo assim, ó, ao longo dos anos. Nos primeiros meses, você falava assim, Jesus do céu. Vai indo. Aí quando chega, depois de 7 anos, ela vai fazendo assim, ó. Mas o bom do gráfico é que a gente aprende com ele também, né? Sim. Nos momentos de queda, a gente aprende também. Eu acho que essa é uma... Mas é isso, a gente também... Porque se tem uma coisa que mudou bastante a vida da gente, foi ter filho, né? Nossa, nem me fala. Então, a gente tem um lindo de 5 anos com a Benjamin e que você começa em algum momento a falar, cara, tá na hora, o aprendizado é constante e não acaba nunca. Então, como eu disse, tipo assim, eu não tive uma educação financeira para isso. Então é importante que a gente ao longo do tempo, conforme as coisas vão aparecendo... aprendeu, com o filho aprendeu, com a Gia aprendeu, a responsabilidade de ter uma casa, pessoas com você dependendo, com seus colaboradores, você também aprendeu. Exato. Quem não está disposto a aprender, fica para trás. Você só pode ser professor sendo aluno, né? Verdade. Exato. Ou na vida, ou a gente é aluno ou a gente é professor. Às vezes professor e às vezes aluno também, né? Não, a gente é os dois ao mesmo tempo. Exato. Você só consegue ser um bom professor se você for um bom aluno, né? Entender a dor do outro, né? Aquela lance da empatia. Como é que eu vou ensinar melhor? Eu sempre falo, manda bem quem sabe obedecer. Se o cara, ou seja, um dia você está de um lado, um dia você está do outro. Um dia você é professor, um dia você é aluno. Um dia você recebe ordem, um dia você dá ordem. Vou anotar. Acho que... Eu tenho 2 perguntas rápidas para fazer para ele. Manda lá. Manda, Rudy. Qual é o drink de maior sucesso? E qual é o seu drink favorito? Putz. Hoje na casa, com cardápio novo, o Caramel Sour, que é um coquetel que a gente fez, um whisky sour,
feito com Jack Daniels, né, porque é mais defumado, e com infusão de caramelo salgado. Então, o coquetel consegue ter o azedo, o doce e o salgado ao mesmo tempo, e conforme você vai bebendo, essa paleta de sabores vai mudando na sua boca. Esse é estourado, um dos coquetéis que a gente mais está vendendo. O meu preferido é o Lynchburg, também à base de Jack. Eu sou fã de Jack Daniels, assim. De lá. Não, de todos os lugares. É que basicamente eu trabalho há tanto nunca tempo. experimentei o seu drink preferido. Ele basicamente assim, o Lynchburg é a cidade onde se produz o Jack Daniels no Tennessee. Então o Lynchburg Lemonade, eles falam que é a limonada que se toma em Lynchburg, que é Jack Daniels, o Sweet and Sour Mix, que é um mix neutro, doce, azedo e citrus. Uma Schweppes Citrus. Eu gosto. Então, assim, refrescante, assim, nem é dos coquetéis mais elaborados. Ele basicamente não é nosso, é autoral nosso, mas é um coquetel que eu gosto muito de tomar. Eu, apesar de trabalhar com bebida há muitos anos, eu não sou um cara que beba trabalhando, por exemplo. Eu acho que eu sou melhor em fazer os outros bebendo do que eu bebendo. Eu gosto de beber quando eu vou, sei lá, discotecar na casa, ou quando eu vou fazer um som ao vivo com meus amigos ali, que a gente se junta para fazer alguma coisa na casa. Mas esses são os coquetéis que eu sou fã, assim. E, obviamente, como criação nossa, tipo, o cardápio tá lindo, assim, porque não só o caramelo sour, mas a gente tem usado muitos produtos ali. Eu não acredito em gourmetização do meu cardápio. Eu não produzo muitas coisas artesanais porque eu não preciso fazer isso. Eu entendo que trabalhar a drinqueria, para mim, sempre foi assim... Ninguém falava nada de coquetel antes da gente aparecer, tá? Eu passei 1 ano montando bar e 1 ano saindo. Ninguém falava nada. São Paulo, o Gin Tonic estava chegando ainda. Eu preciso educar a galera para o consumo de coquetel. Essa é a minha função. O brasileiro ele não está habituado a tomar coquetel. Hoje, depois de 7 anos de casa, eu consigo ter uma casa que, com a casa cheia, eu tirei, sei lá, 6 long neck da geladeira. Mas eu fiz 120 coquetel numa noite. Isso, para mim, é ter alcançado o ápice disso. Tipo, eu venho educando meu público para o consumo de coquetel há todo esse tempo. Para isso, não é só fazer coquetel, você tem que entender o que a pessoa quer beber. Aquele lance da venda certa, né? Então, a cada cardápio que a gente muda, a gente sempre tem um tesão no cardápio novo que vai entrar e fala assim, nossa, esse cardápio acho que vai ser o melhor que a gente fez até agora. Eu melhoro a arte, eu melhoro o que a gente está fazendo. Você entende tipo, que não é só olhar para ele e falar assim, qual que me dá mais lucro? Obviamente que você pensa nisso quando você vai fazer o cardápio, mas como é que fica a minha logística quando eu mudar esse cardápio? Ou tipo, mas o que é que está sendo uma tendência, né, de consumo? Então... Mas respondendo objetivamente, caramelo sour e Lynchburg Lemonade. Espero vocês lá para experimentar comigo. Eu vou provar o segundo aí que eu gostei muito. Tem muito a ver com o que eu, com o que eu gosto. Esse é leve, você toma uns 5 por noite. Então ótimo. Eu acho que com isso a gente acaba fechando, né, o nosso bate-papo hoje. E a gente tem horas para conversar. Né? Se for, bora. A gente marca uma volta, conversa mais um pouco. Se gravar o podcast no balcão do bar, a gente fica a noite inteira. Nossa, é uma boa ideia. Com certeza. Muito obrigada. E depois de beber um pouquinho mais, você já começa e a conversa flui e vai longe. Muito obrigada, Rudiger, Obrigado, por estar aqui comigo. Rudiger, parceirão. Nossa, tem muita história. Segundo, ele fez o Catate agora, recente. Foi bem legal. Obrigada, Cris. Quanta história, que bate-papo gostoso. Gostei bastante. É muito legal quando você senta assim para conversar e falar ver o brilho no olho, né? Sente cara, no tom de voz. Eu vim com as perguntas, mas não vim preparado para as respostas. E saí daqui com uma outra visão. Então, pode chorar, hein? Eu sou emotivo, tem essa cara não, de mas